Muitas votações, muitos debates. Agora é a nossa conversa com a Carol Nogueira lá no Salão Verde, fazer um balanço de ontem, previsão do dia. Carol, bom dia. Bom dia, Mariana. Pois é, a gente viu aí o encerramento da matéria com os agentes comunitários de saúde, comemorando uma categoria muito articulada que está sempre aqui na Câmara reivindicando os direitos dela. Ontem, depois da aprovação, o presidente Rodrigo Maia fez uma ressalva aí a esse projeto que foi aprovado por unanimidade. Ele ressaltou que não pretende colocar em votação outros projetos que incluam gastos, custos, sem previsão de orçamento, que é o que acontecia nesse caso. A gente vai falar um pouco também sobre a pauta de hoje, que inclui um projeto aí, muita expectativa em relação a ele, um dos projetos que foi negociado para o fim da greve dos caminhoneiros, a medida provisória que cria a tabela de frete mínimo para os caminhoneiros, está aqui na pauta do plenário, pode ser analisada hoje. É sobre isso que a gente começa conversando com os deputados que estão aqui com a gente nessa manhã, o deputado Jorge Sola, que é vice-líder do PT e é do PT da Bahia, e o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do governo e é do PP do Rio de Janeiro. Deputado Jorge Sola, sua expectativa para a votação desse projeto sobre o frete mínimo dos caminhoneiros, como é que a oposição vai se posicionar em relação a ele? Olha, eu acho que esse debate é muito importante porque, inclusive, a greve dos caminhoneiros, ela desnudou todo o desastre, toda a política criminosa que estão fazendo com a Petrobras, com o pré-sal, com as nossas refinarias. Eu estive recentemente pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle numa visita técnica à refinaria Landulfo Alves, em Mataripe, na região metropolitana de Salvador, que foi a primeira do Brasil e a segunda maior capacidade, e estiveram presentes 2 dirigentes da Petrobras nessa ocasião, e ficou evidente o que eles estão fazendo. Eles vinham reduzindo a capacidade de refino, trabalhando a 40% a 50% as nossas refinarias na produção de óleo diesel e outros derivados, aumentando o preço do óleo diesel de forma absurda, chegando a uma margem de lucro de 150%, para fazer com que o mercado nosso de venda de óleo diesel viesse a ser um grande atrativo para as multinacionais do petróleo, entregando não só o pré-sal, não só as nossas riquezas, como também o nosso mercado consumidor às multinacionais do petróleo. E com a greve, esse governo, que mais uma vez mostra a sua vocação corrupta, entreguista, negociou uma redução de preço. Pasmem vocês, telespectadores, quem vai pagar é você. A margem de redução do preço do óleo diesel vai ser paga pelo dinheiro dos impostos. Então, nos governos anteriores de Lula e Dilma, você ia tirar dinheiro do pré-sal para financiar educação e saúde. Agora, no governo corrupto, golpista de Michel Temer, vai tirar dinheiro da saúde e da educação para garantir o lucro das multinacionais do petróleo. É um completo absurdo, descalabro. Nunca houve um governo tão corrupto, tão entreguista como esse governo, que está a serviço única e exclusivamente de garantir lucros estratosféricos do capital financeiro, do grande empresariado e das multinacionais. Mas sobre o frete mínimo, deputado, a oposição é a favor? O frete mínimo é uma forma de você viabilizar condições para garantia dos trabalhadores que fazem essa ação, numa situação de negociação absurda que foi feita. A redução do preço do óleo diesel tinha que se dar em cima da margem de lucro do óleo diesel, não em cima do pagamento dos impostos da riqueza da nossa nação, tirada, expropriada dos trabalhadores para garantir o lucro das multinacionais. Eu sou favorável a ter um frete mínimo e sou favorável que a redução do óleo diesel não penalize você, não penalize a população. E sim, por que as multinacionais de petróleo não podem perder centavos na margem de lucro estratosférica que já tem? Você sabe quanto é, Carol, que a Petrobras entrega um litro de óleo diesel? 93 centavos, é o custo. É um negócio absurdo o que está sendo feito nesse país com a política de petróleo. Deputado Júlio Lopes, sua expectativa para a votação desse projeto do frete mínimo, você acha que isso ajuda a resolver as tensões desse setor? Olha, sem dúvida, eu acho que a solução não é a ideal, enfim, mas é a solução possível para uma crise que se estende a longos anos. O deputado esqueceu que a Petrobras tinha quebrado e que nós passamos a maior crise que a economia brasileira já viveu e que, por consequência, nós tivemos um colapso em todas essas áreas. E essa questão do frete mínimo, apesar de que não é o ideal, é o que devemos fazer momentaneamente para superar essa fase, superar esse momento, e vamos aprovar.
Em relação às votações de ontem, foi aprovado também um projeto bem polêmico, concluída a votação, no caso, dos destaques, do projeto que permite a privatização de algumas distribuidoras de energia. Como é que o governo recebe essa notícia dessa aprovação? É uma aprovação positiva? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, essas distribuidoras oneravam e acabavam com a possibilidade de se reestruturar a Eletrobras. Com isso, a gente reestrutura a Eletrobras, privatiza essas distribuidoras, que não serão privatizadas por R$50 mil, como se tem dito. Na realidade, isso é um preço mínimo para companhias que estavam quebradas, que agora, com as medidas que tomamos, terão condição de serem negociadas e oferecerem à nação uma outra performance, uma outra condição e desonerar a Eletrobras para que ela possa servir a você melhor na sua casa, na sua residência, na sua indústria. A gente viu que teve a análise de uma emenda que tratava da tentativa de se manter os trabalhadores dessas empresas, Isso não foi aprovado? Como é que fica essa situação? Na realidade, não era necessário que fosse aprovado, porque já havia um acordo intersindical dando estabilidade a esses trabalhadores até o mês de maio de 2019. Portanto, nós não tínhamos que fazer aquilo que já estava feito pela direção das empresas, dando a segurança aos trabalhadores até maio de 2019. O que nós obtivemos ontem aqui foram grandes vitórias. Por exemplo, a da tarifa social de energia, que quero inclusive agradecer aqui ao líder do PT, o Zaratini, que fez um trabalho maravilhoso junto comigo, com a Aleluia, que já vinha, inclusive, desde a Comissão Especial do 814, onde vamos dar a todo trabalhador brasileiro, a todo cidadão brasileiro que precise da tarifa social de energia, uma quantidade de 70 watts por mês de energia, livres de qualquer pagamento. Então nós não teremos o dispêndio de fazer boletos desnecessários, cobrar desnecessariamente valores, e esse cidadão estará então desonerado até 70 watts e aquilo que ele consumir a partir daí é que será pago. Foi uma grande vitória da população, sobretudo do Sistema Brasileiro de Tarifa Social. Deputado Jorge Sola, o projeto ficou melhor, na opinião do senhor, e como é que a oposição vê a aprovação dessa possibilidade de privatização? Olha, a privataria que está sendo feita por esse governo em 2 anos vai ficar na história como algo mais destruidor do que os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. E a lógica é essa: a Petrobras está quebrada, a Eletrobras está quebrada, até a Casa da Moeda está quebrada. É uma farsa, isso é uma mentira. O Brasil hoje tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo. A Petrobras nunca esteve quebrada. A Petrobras fez investimentos e teve retorno e terá retorno no futuro se não roubarem como estão roubando a Petrobras e o nosso petróleo. Da mesma forma, a Eletrobras, o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo, o maior potencial hidrelétrico do mundo. Não existe razões para destruir esse patrimônio. Nem os Estados Unidos, que é o sonho, que é o objeto de desejo dos privatistas, faz isso com o seu setor elétrico. Lá é segurança nacional. Aqui não, aqui tudo tem que ser entregue na Bacia das Almas, tudo tem que ser entregue. Se você tivesse, cidadão, um carro de R$10 mil, você entregaria por R$500 e diria que estaria fazendo um grande negócio? É o que estão fazendo com o seu patrimônio, com o patrimônio da nação. Estão entregando petróleo, estão entregando a reserva hidrelétrica, estão entregando tudo. Tudo virou negócio na privataria deste governo corrupto e golpista. Então, o que estão fazendo com a Petrobras e com a Eletrobras é criminoso. Vou repetir, é criminoso. O seu patrimônio, cidadão, está sendo entregue. É claro que tem muita gente que está ganhando e muito com isso. Não é você, não sou eu, não é a maioria da população. Que nós vamos pagar uma tarifa elétrica maior, mais cara. Nós já estamos pagando óleo diesel muito mais caro do que poderíamos pagar, porque eu vou repetir, o cidadão precisa saber que a Petrobras produz óleo diesel a 93 centavos. Quando você coloca todos os impostos, ela deveria estar vendendo a R$2. O resto é margem de lucro exorbitante para dar vantagens aos acionistas que compraram ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, no governo Fernando Henrique Cardoso, e as multinacionais do petróleo. É a isso que esse governo veio. Infelizmente, é uma proposta atrás da outra, rapidamente, tentando chegar o máximo possível, dilapidando o patrimônio público, impedindo, inclusive, que você, trabalhador brasileiro, que você, cidadão, você, eleitor, possa eleger de livre escolha o próximo presidente da República. Estão rasgando a Constituição, rasgando todas as leis. É algo absurdo que estão fazendo. Claro que não iam tirar uma presidenta honesta, botar uma quadrilha e destruir o patrimônio público, como estão fazendo, e deixar você botar novamente Lula presidente para reverter tudo que eles estão fazendo. Por isso,
condenaram inocente, Lula é preso político, Lula está proibido de ser candidato, para impedir que devolvam as riquezas do país para a população. Vamos falar um pouquinho, então, da Lei de Diretrizes Orçamentárias que pode ser votada hoje. Segundo o relator, o senador Dário Berger, o texto foca em dois pontos que a curto prazo pressionam muito as contas públicas. Os incentivos, um excesso de incentivo fiscal, segundo ele, e o aumento das despesas obrigatórias que dobraram de valor desde 2010. Como é que esse texto deve ser votado, na opinião dos senhores, hoje na Comissão Mista de Orçamento? Vou começar com o senhor deputado Jorge Sola. Olha, a LDO é a continuação da rota do golpe. Primeira medida importante foi a emenda constitucional que limitou os gastos, não limitou os gastos públicos, porque os gastos para pagar juros, para aumentar a dívida pública, continuam de forma estratosférica. Limitou os gastos dos impostos que voltam para o cidadão, em termos de saúde, educação, moradia, assistência social, infraestrutura. E essa LDO é a continuidade dessa emenda constitucional. Eles querem cortar 10% dos recursos das universidades. E falaram em congelar não, é muito pior. A cada ano eles estão colocando menos recursos para a saúde, para a educação, para todas as políticas sociais. Eles querem impedir que tenha concurso público, eles querem impedir que tenha reajuste de salário do servidor, eles querem impedir que você, cidadão, possa ver o seu imposto que você paga voltar em termos de benefícios em políticas sociais. Para quê? Obviamente para sobrar mais dinheiro, para aumentar a dívida pública, aumentar o lucro dos rentistas, aumentar o lucro do capital financeiro do grande empresariado, porque foram eles que fizeram o golpe, foram eles que tiraram a presidenta honesta, foram eles que botaram na quadrilha e foram eles que prenderam inocentes, transformaram no preso político para impedir que você possa novamente eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Júlio Lopes, a LDO deve ser votada hoje na comissão e no Congresso? Olha, eu acredito que sim, porque é como você na sua casa, minha senhora, meu senhor, se você gastar além daquilo que você recebe, se todo mês você se comprometer e despender mais do que você recebe, certamente o seu futuro não será glorioso, certamente a sua vida não será melhor. Assim é o Estado. O Estado não produz riqueza, ele precisa manejar os recursos que a sociedade provê a ele em prol dos seus cidadãos. E o Estado, portanto, precisa ter responsabilidade fiscal, saber o quanto arrecada para poder colocar esse gasto a favor da população com responsabilidade. Assim, nós vamos votar hoje aqui, tentando equacionar o déficit bilionário que herdamos de governos irresponsáveis que gastaram muito mais do que podiam e do que deviam. Estamos recuperando o país lentamente, como o senhor vê, com muita dificuldade, mas com a sua colaboração nós vamos recolocar o país nos trilhos. Deputado Júlio Lopes, deputado Jorge Sola, obrigada pela participação de vocês com a gente. A gente volta. Vamos, então, vamos falar um pouquinho. Pelo menos comemorar a aprovação da medida provisória, foi o único motivo de comemoração até a noite. A medida provisória que aprovou o reajuste dos salários dos agentes comunitários de saúde e agentes da endemia nos próximos 3 anos. Pelo menos uma razão para comemorarmos. Aprovada por unanimidade. Queria me associar ao deputado Jorge Sola, mas também dizer que a tarifa social de energia foi uma grande vitória da população. 70 watts gratuito é muito melhor do que 30, como estava previsto na tarifa social de energia. Obrigada, então, por essa concordância aqui no final do nosso link. A gente volta com a Mariana.